Fala Fabiano, tudo certo? Vou te apresentar a planilha, tá? Finalizei ela. Aí você vai dar uma entendida aí como que ficou o funcionamento, tá? Da lógica que eu montei aqui, para a gente analisar aí se atende aí o que você solicitou, beleza? Primeiramente, né, ela ficou com esse layout aqui bem legal, tá? Eu coloquei a logo da sua empresa aqui do lado esquerdo, planilha de controle de vendas, e aqui são 12 botões, tá? Que são justamente os meses do ano. Joia? Então basta clicar no mês que você está para que você seja direcionado para o painelzinho, né, de digitação, de lançamentos do mês específico. Eu vou focar no mês de agosto, que é o mês que nós estamos agora, tá? De gravação desse vídeo. Então o foco vai ser mais no mês de agosto. Mas todos os meses, até mês de estrutura, tá vendo? Inclusive estão em branco, né? Obviamente zeradas. Janeiro, fevereiro, março, enfim, tem a mesma estrutura. Então eu vou focar aqui no mês de agosto, aí eu já explico todo o funcionamento dela por esse mês em questão. Vamos lá. Aqui do lado esquerdo, tá? Esse quadradinho aqui são os parâmetros que você deve inserir aqui para que os custos e receitas sejam distribuídos aqui embaixo, tá? Então, de novo, tá? Aqui são dados fictícios, beleza? Eu lancei informações aqui, valores, só para a gente ter exemplos para te mostrar aqui na planilha, tá? Mas aqui é campo aberto, obviamente, para você inserir a média de vendas que você tem no mês, média de custo fixo, média de custo com peças, impostos e comissões, beleza? Então, frente àquele primeiro exemplo que eu passei para você, eu aumentei aqui o custo médio com peças. Tudo que você preenche aqui, tá? Esses valores aqui, eles são rateados automaticamente aqui para baixo, beleza? Ó, média com vendas, 50 mil. Média vendas, ele pega os 50 mil reais que você colocou lá e faz um rateio linear, né? De todos os dias que tem no mês específico. Então, nós estamos no mês de agosto de 2024. Então, o mês de agosto tem 31 dias. Então, ele pega esses 50 mil, divide por 31 e dá uma média de vendas diária. Tá joia? O mesmo para o custo fixo, para o custo com peças e a distribuição de imposto e comissão sobre essa média de venda. Então, os 40 mil de custo fixo distribuído aqui, ó, automático. Aqui você não digita nada. Imposto, mesma coisa, 6% sobre a média de venda, comissão 10% sobre a média de venda e o custo com peças, os 5 mil reais frente os dias do mês, beleza? Então isso aqui vem automático, você não precisa digitar nada, tá joia? Custo totais também vem automático, certo? Porque é justamente a soma desses custos. Então a lógica da planilha aqui é o quê? Tá? Isso é muito importante que eu vou falar. Ela sempre vai ter a visão de como está o seu cenário até a data de hoje, certo? Como que foi as vendas até hoje, sempre olhando o mês também, tá? E qual que é o cenário de amanhã até o final do mês, beleza? E o intuito aqui é sempre a gente zerar o custo, ou seja, é sempre a visão de receita versus despesa. Então, se eu tenho uma despesa de 50 mil reais, quanto que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que faturar para que no final do mês eu fique no 0 a 0. Obviamente que sempre um negócio, né, tem o objetivo e tem a margem de ganho, tá? Então tudo que você vender acima daquilo que a planilha for mostrar é lucro para você. Se vender aquilo que a planilha está mostrando, é para você zerar, ou seja, é o seu ponto de equilíbrio. Você tem que vender aquilo para que no final do mês zere a conta, beleza? Então o objetivo é esse conforme você tinha passado, tá? Então vamos lá. Isso aqui também é tudo automático. O lucro ou prejuízo é sempre baseado no dia, que nada mais é do que um menos o outro. Então, tudo que entrou de dinheiro menos o que saiu, ele vai dar se deu lucro ou prejuízo, beleza? Nessa base aqui que eu estou te mostrando agora, os cálculos que estão sendo executados aqui estão exatamente conforme essa distribuição aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum valor que eu inseri fora disso aqui, beleza? É como se eu pegasse, entrasse no mês e colocasse 50 mil média de venda, custo fixo, custo com peça, imposto, comissão, tudo. A planilha já deu o resultado. Então, o que a planilha está mostrando aqui? Que com esse cenário aqui que eu acabei de inserir, que eu parametrizei a planilha, essa guia, esse mês com esses detalhes, eu estou tendo um prejuízo lá no final do mês de 3 mil reais, certo? Uma conta bem tranquila aqui até então. Porque ele pega tudo que eu tenho de despesa, de receitas, desculpa.
Quanto que eu tenho de receitas previstas para o mês? 50 mil. Quanto que eu tenho de despesas previstas? Ele pega essa custo fixo, imposto, comissão, custo com peça, faz o somatório e gera 53 mil. Ou seja, se acontecer exatamente isso que eu pré-cadastrei aqui, eu vou ter um prejuízo no final do mês de 3 mil reais. Tá joia? Esse quadradinho aqui, esse resumo, você tem a visão do mês completo, tá? O mês cheio, de 1 a 31, de 1 a 30. Então, baseado nos parâmetros, no que está lançado, o que a planilha está me mostrando até o final do mês? Essa é a visão mensal geral. Essa visão aqui da direita, ela já tem uma visão um pouco diferente. Ela sempre vai se balizar até agora, até hoje, quanto que está sendo meu lucro ou prejuízo daquilo que aconteceu, tá? Tudo que está de amanhã até o final do mês é tudo o que vai acontecer. Esse lado aqui ele não considera isso, beleza? Então, ou seja, baseado nesse cenário aqui, quanto que está sendo meu lucro ou prejuízo até agora? Menos 1.838,71. Da onde que é isso? É essa soma aqui, ó. 1.838,71. Entendeu? Então, hoje, esse vídeo eu estou gravando no dia 19/8, que é exatamente esse dia aqui. Ó. Amanhã já é um dia novo, por isso que ele está verde aqui. Ó. Isso aqui é bem legal também, que ele traz automático, tá? Então, tudo que for igual ou menor a hoje, ele já está cinza, ou seja, o dia já está acontecendo, já aconteceu, beleza? A partir do momento que ele fica verde aqui, significa que são dias a acontecer, certo? Ou seja, nada mais é do que amanhã, tá? Então, a partir de amanhã, são coisas que eu vou ter que confirmar se isso vai acontecer, se vai ter menos venda, se vai ter mais custos, enfim. Já vou explicar esse detalhe na prática também. Então, o que a planilha está me dizendo? Como aqui eu não lancei nada, do dia 1º ao dia 19, eu estou tendo um prejuízo acumulado de 1.838, certo? Esses 3 mil aqui é contemplando todos os dias, até o final do mês, beleza? Os 1.838 é do dia 19 para trás e os 3 mil é do dia 1º ao dia 31, beleza? Visão do mês todo e visão até agora, certo? Então, o que ele está trazendo aqui? Que eu estou tendo um prejuízo acumulado. Qual que é a minha meta diária de venda para eu zerar isso aqui lá no final do mês? 1.862,90. Ou seja, eu tenho que vender de amanhã até o final do mês essa média aqui de valor, seguindo esse cenário todo aqui, tá? Que é justamente o que está aqui também, logo à direita aqui. Meta de vendas. Quanto que eu tenho que vender amanhã? 1.862,90, claro, se acontecer esses custos previstos, beleza? Qual é a minha meta diária, além da minha média de venda que eu tenho que vender? Isso é muito legal também, ó. Aqui você determinou que sua média de vendas dentro de um mês normal é de 50 mil, certo? Então, quanto que eu tenho que vender além da minha meta diária? Minha meta diária é quanto? 1.612, certo? Quanto que eu tenho de vender além disso para que lá no final do mês eu fique no 0 a 0? Eu tenho que vender R$250 além disso aqui, beleza? Ou seja, eu tenho que vender 1.862,90, que é justamente esse 1.862 menos o 1.612 dá os 250, certo? E qual é o saldo para vender no mês para zerar a conta no final do mês? 3 mil reais, certo? Eu tenho que vender 3 mil reais a mais no mês para que zere a conta, que é justamente essa diferença entre minha receita e despesa. Então aqui, ó, ele é um resumo, esses 1.838 é sempre um resumo até agora, beleza? Então até hoje. Quando eu lançar aqui as vendas de hoje, por exemplo, dia 19, ele já vai mudar aqui o cenário de amanhã. Vamos fazer na prática daqui a pouco, beleza? Então, bem tranquilo, tá? Agora vamos para as coisas que você tem que digitar e o que não tem que digitar aqui nessa base de baixo. Aqui, por enquanto, eu só expliquei do parâmetro, visão mensal, né, de como está o mês baseado nos cenários, e aqui como está o cenário até o dia de hoje, até agora, beleza? Já vou explicar esse cenáriozinho aqui. Então a planilha aqui ela é contemplada com o quê? Data. A data, como nós estamos no mês de agosto, aqui você não precisa preencher nada, vem automático para cá, beleza? Entrada de vendas de meses anteriores. O que eu fiz aqui? Pelo que eu entendi quando você comentou, você pode ter alguns cenários, tá? Esse cenário padrão da planilha
é baseado nas vendas que eu vou realizar no mês. Lembrando de novo, tá? Esse cenário aqui, Fabiano, ele considera valor realmente entrando, tá? Ou seja, caixa. Então, 50 mil é de valores que eu realmente vou receber dentro do mês, beleza? Custo fixo, tudo que eu vou pagar no mês, custo com peça, imposto, enfim, é tudo que vai acontecer dentro do mês para saber se eu vou ficar no 0 a 0, se eu vou ter prejuízo, se eu vou ter lucro lá no final do mês, tá joia? O que eu entendi quando você quis dizer com relação a ter valores de vendas, valores a receber no mês? Justamente para ver se aquilo que eu tenho para receber no mês vai me ajudar a pagar a conta, sem eu receber aquilo eu vou conseguir pagar os custos só com as vendas do mês, né? Então é mais esse detalhe. Então o que eu fiz aqui? Entrada de vendas de meses anteriores, beleza? Também que ele está zerado. Ele é uma fórmula automática. Eu já vou explicar o funcionamento dele a partir desse quadradinho aqui que eu desenhei, tá? Mas aqui é só para você ter ideia de que aqui você não digita nada. Diferença de vendas, diferença de custo com peças e custo extras são justamente essas três colunas, se necessário, é o que você vai digitar nessa base aqui, beleza? Então, como que funciona? Lembrando que isso aqui é tudo de acordo com o parâmetro, certo? Ele já trouxe uma média do que vai acontecer de acordo com esse parâmetro, porém, tudo que desviar dessa base média, você tem que atualizar na planilha. Não faz sentido, pô, eu tenho uma média de venda de R$ 1.612,90 por dia, só que nesse dia aqui eu vendi só R$ 1.000. Então, não é mais R$ 1.612,90, né? É só 1.000. Então, se no caso ficou negativo, eu tenho que lançar aqui menos 612,90 para que a planilha considere que eu não vendi 1.612,90 nesse dia, eu vendi só R$ 1.000. Então, você tem que lançar a diferença de valor. E, obviamente, que o contrário também é válido, né? Então, se a minha média é 1.612 e nesse dia eu vendi R$ 2.000, eu coloco justamente a diferença aqui. Tá? Não vou fazer a conta agora, vamos supor que deu R$ 400 a mais que a média. Então, minha venda do dia foi de R$ 2.012,90, certo? Então, aqui é para lançar se vendeu a mais ou menos do que a média, beleza? Realmente, e aqui de novo, tá? Eu já vou explicar com relação o que eu fiz, na verdade, o que eu não fiz com relação ao parcelamento ou não. Porque aqui, como você vai digitar a diferença, aqui eu acho que você tem liberdade de colocar isso aí, mas eu já vou explicar na sequência. O custo, a diferença de custo com peça e algum custo extra é a mesma lógica, só que em vez de entrar como receita, dinheiro que entrou, é dinheiro que saiu. Então você tem essas médias aqui. Então vamos supor que você tem uma média por mês de custo com peça de 5 mil. Só que um mês lá eu gastei a mais, gastei R$ 1.000 a mais. Então você coloca R$ 1.000, a diferença, e daí ele vai somar no custo do mês. O mesmo para algum custo extra, que não se encaixa nem em peça, nem em comissão, nem em custo fixo. Às vezes aconteceu lá algum detalhe lá fora da sua previsão, você tem que gastar R$ 5.000 lá, enfim. Aí você lança aqui. Então, isso aqui é para ajustar, complementar, enfim, a média de vendas. E esses dois é o mesmo intuito para despesas, beleza? Então, são os únicos locais que você preenche manualmente. Eu vou zerar aqui. Você percebe que, está percebendo que conforme eu estou alimentando isso aqui, a planilha está se movimentando aqui também, certo? Então, vamos lá. Como que funciona, tá? A planilha, nesse cenário aqui, Fabiano, nesse cenário aqui da direita, você percebe que é até agora, até hoje, certo? Ou seja, o que ele vai respeitar aqui para determinar se você está tendo lucro ou prejuízo? Tudo que você tem lançado de hoje para trás, certo? O para frente, ele só vai computar aqui nesse cenário quando chegar no dia. Ou seja, se eu lançar aqui um valor de despesa de R$ 500 que eu vou ter lá no dia 21/8, aqui não mudou nada, certo? Por quê? Esse dia ainda não chegou. É como se você estivesse lançando uma previsão de custo, alguma coisa assim. Ele nem movimenta isso aqui, ó. Eu já vou explicar isso aqui também, que é bem legal essa parte aqui, ó. Ele automaticamente já recalcula aquilo que você tem que vender de acordo com os cenários que você está montando aqui. Porém, de novo, isso aqui só vale quando o dia aqui está cinza, ou seja, é o dia de hoje ou um dia que já aconteceu, tá? Então, ele é sempre assim, o que está acontecendo hoje? De acordo com o que aconteceu hoje nas suas vendas, ele vai recalcular. De acordo com o que está acontecendo hoje com as suas despesas, ele vai recalcular de amanhã em diante, tá? Então,
Perceba que aqui ele tem uma visão diferente e aqui outra. Se eu lançar que eu vou ter uma despesa de R$5.000 lá no dia 23/8, ele já está trazendo aqui que o seu mês vai ficar negativo em 8.000, porém os 1.838 se manteve, ou seja, ele ainda não está considerando 5.000 porque ainda está futuro. Pode ser que não aconteça isso aqui, tá? Mas quando o dia 23 for o dia de hoje, ele automaticamente já vem para cá e recalcula aqui para frente, tá? Então perceba o seguinte, que eu lancei 5.000 aqui, ele não fez nenhum cálculo aqui, certo? Porém, se na data de hoje ele está considerando esse cenário aqui, essas vendas, essas despesas. Se hoje eu colocar que eu tenho R$500 a mais de despesa do que aquilo que está previsto aqui na planilha, perceba que esse valor vai aumentar. Por quê? A planilha está dizendo o seguinte, ó, como você teve R$500 de custo a mais do que o previsto, você vai ter que vender a partir de amanhã mais do que aquilo que estava anteriormente para que você zere o seu caixa, o seu resultado, certo? Ou seja, antes eu tinha que vender R$1.862,90 a partir de amanhã até o final do mês para que meu custo zere, certo? Se eu tenho uma despesa, um custo maior do que aquilo que está previsto, automaticamente eu tenho que vender mais a partir de amanhã. E também o contrário é a mesma coisa. Se eu vendi mais do que estava previsto, entrou mais dinheiro do que estava previsto, se eu colocar aqui que eu vendi R$2.000 a mais do que eu tinha previsto, a minha venda a partir de amanhã é menor, certo? Eu não preciso mais vender 1.800. Com 1.690 eu já consigo porque eu tive uma venda superior. Então a planilha já vai te mostrando cenários sempre a partir de hoje para trás, tá? Então eu entendo que você vai sempre alimentar a data de hoje. O que está acontecendo? Vendi? Não vendi? Tive despesa? Não tive? Você lança, certo? Você pode até deixar lançado já para frente, só que esse cenário não vai mudar. Ele vai mudar aqui para você ter a visão geral do mês. Beleza? Ó, lembra que eu lancei aqui R$2.000 a mais? Então ele, ó, veio negativo meu mês, entrou, ficou positivo 1.903 nesse dia. Essa venda do dia 19, ele já automaticamente pagou todo o prejuízo que eu tive para trás. Então, ele está dando 161 de lucro até agora, certo? Porém, o mês ainda está mostrando negativo. Por quê? Porque a previsão é que eu tenha um resultado negativo aqui para frente, certo? Então, é uma matemática bem tranquila aqui. Então, essa parte aqui é isso aí, tá? Então, aqui você lança as diferenças de venda, as diferenças de custo, de acordo com esse cenário. Aqui vamos agora para essa parte final, que é justamente essa entrada de venda de meses anteriores. O que eu fiz aqui? Então vamos supor que você tenha vendas parceladas de meses anteriores, que está um acumulativo de R$10.000. Ou seja, esses R$10.000 eu sei que vão entrar no mês de agosto, mas não são vendas de agosto, certo? Então, eu tenho 10.000, eu lanço aqui que eu tenho 10.000 para entrar. Por enquanto, aí o que a planilha ela faz uma pergunta aqui. Você quer que esses 10.000 considere no cálculo para te mostrar o cenário se vai ter lucro ou prejuízo ou não? Sim ou não? Aí se você colocar aqui sim, ele vai perguntar em que dia você quer que eu atribua esses R$10.000, certo? Aí eu venho aqui e tenho as seguintes opções. Eu tenho como distribuir esses R$10.000 em todos os dias, tá? Para ter uma visão rateada também, assim como é rateado aqui, ou colocar em um dia específico, tá? Então eu vou distribuir 10.000, tá vendo? Eu vou colocar que eu quero considerar. O meu mês está 3.000 em prejuízo, eu não sei se eu vou conseguir vender mais do que a média, eu quero ver com esses 10.000 como vai ficar. Obviamente aqui que é uma conta simples, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar e vou distribuir, certo? O que a planilha fez? Ele pegou esses 10.000 e distribuiu do dia 1º até o dia 31/8. Ou seja, com base nesses 10.000 agora, eu vou ter um lucro de R$7.000. Beleza? Então, a planilha está me mostrando que eu vou ter um lucro de 7.000. Então, tá tudo certo. Então, e aqui também é assim, né? Eu posso ter vendas a mais, despesa, mesmo cenário, só que vai estar sempre considerando esse valor aqui. Então, o que ele já trouxe aqui, ó? Que antes eu estava devendo 3.000, entrou os 10 de venda, dinheiro que vai entrar em vendas anteriores, agora meu lucro no final do mês, baseado nesse cenário, é de 7.000. O meu lucro ou prejuízo até agora, baseado nesses valores que entraram até o dia 19, é de 4.290, certo? Essa diferença do 7 para o 4 vezes 90 é justamente os dias que estão por acontecer, beleza? Aqui também eu tenho como colocar, esses 10.000 vai entrar na data de hoje, dia 19. Tá vendo? Ele traz o mesmo cenário. Aqui ele vai trazer que
até o final do mês eu vou ter um lucro de 7 mil, entrou os 10 mil aqui no dia 19, até agora, então, eu estou tendo um lucro de 8.161, beleza? Por quê? Entrou os 9 mil aqui, ele já se pagou todo o prejuízo que eu tive nos dias anteriores, 8.161, 8.161. Ou seja, nesse cenário aqui, eu posso vender a partir de amanhã 1.029, certo? Ou seja, bem menos, eu posso vender R$583 a menos do que minha média, que no final do mês vai zerar a conta. Por quê? Entrou 10 mil, né? Entrou esses 10 mil aqui a mais de vendas de meses anteriores, que me obriga não, me dá a liberdade de vender menos se eu quero zerar, né? Se eu manter a média, obviamente que eu vou ter lucro no final do mês. Entendido? Então, se eu colocar aqui que não quero considerar, eu quero ver como vai o mês absoluto, a minha força de trabalho dentro do mês. É isso que vai acontecer. Se eu colocar entradas de dinheiro de vendas anteriores, ele faz esse cálculo aqui e te mostra essa visão. Beleza? Com relação a vendas parceladas, Fabiano, assim, eu não montei nada específico aqui. Por quê? Porque a planilha a gente não trabalhou e não foi combinado pensar em detalhes da venda, tá? Ou seja, tudo que a gente está mostrando aqui e que está montado é sempre valor absoluto, certo? Então, no dia 1º/8, quanto que eu vendi e quanto que eu tive de despesa? Aqui não está falando qual é o cliente que eu estou vendendo, se esse cliente comprou agora, vai pagar em 10, 12, 15 vezes. Pelo menos assim, a gente não tem detalhe. Por quê? Aqui é sempre o dia fechado. Ou seja, no dia 1º/8 eu posso ter 5 vendas, certo? 3 parceladas, 2 à vista. Então, são detalhes que dentro dessa estrutura não está contemplado. Ou seja, você vai lançar o valor absoluto, certo? Aí o que eu penso aqui com relação a parcelamento, tá? Aqui você tem a liberdade de fazer simulações digitando na própria planilha. Então vamos supor que no dia de hoje você tem uma venda lá de R$5.000, certo? Sua média é de 1.612. Esses 5 mil o cara parcelou em 5 vezes de 1.000, certo? Então aqui, ó, se você lançar aqui, vamos supor que seja, né? Você vai lançar um valor a mais, R$1.000. Então, como que fica meu cenário com R$1.000 se eu receber parcelado? Eu vou ficar no prejuízo ainda no mês. E se eu tivesse recebido à vista, 5 mil? Aí eu vou ter lucro. Você entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, que você pode ter a liberdade de você criar os cenários na própria planilha. Você mesmo pode digitar aqui para enxergar essa visão que você quer, entendeu? Obviamente que não estava combinado, mas assim, a gente pode incrementar essa planilha para ter mais encorpamento de detalhes. Daí a gente cria uma base de lançamento mesmo, né? Claro que muda totalmente o cenário, talvez não seja nem viável fazer isso, tá? Senão vai complicar mais, vai ter que colocar cliente, vai ter que colocar os parcelamentos de mês a mês, entendeu? Como essa planilha está dividida aqui por mês, você pode lançar aqui a venda parcelou em agosto, primeira parcela em agosto, você já pode deixar lançado os meses para frente, tá? Mas lembrando que o objetivo da planilha desde o início é você enxergar se dentro do mês você vai ter lucro ou prejuízo, certo? Então, eu acredito que seja mais viável você ter essa liberdade de fazer os cenários aqui. Pô, se essa venda eu tivesse vendido à vista, os 5 mil, tava de boa. Ou seja, pagava minhas contas e eu ainda tenho um lucro de R$2.000. Como o cara parcelou, eu só vai entrar R$1.000 efetivamente no mês, eu vou ficar no negativo. Os meses seguintes eu vou ter que vender a mais para conseguir recuperar esses 2 mil. É basicamente isso, tá? Então, assim, é uma planilha que vai te mostrar umas visões bem legais, tá? É muito importante você ter essa ideia do que isso aqui contempla e o que isso aqui contempla. Essa distribuição se usa ou não usa, tá? Para você saber se vai usar ou não. Aqui no final tem sempre os somatórios, tá? Então, total de venda, total de custo, basicamente é o que está aqui. Os custos totais, se está tendo lucro ou prejuízo acumulado dentro do mês e qual é a meta de venda que você tem que ter a partir do dia seguinte, a partir de amanhã, para que você zere a conta, beleza? Então, quando você tem uma despesa muito alta, se eu colocar aqui menos, desculpa, aqui não precisa ser menos, tá? Quando é despesa já está calculando. R$10.000, eu tenho que vender bem mais aquilo que está previsto para que eu cubra esses 10 mil, certo? Então,
ele já te dá essa visão aí, ou seja, que esforço que eu tenho que fazer para que no final do mês eu zere a conta. E isso vale para todos os meses, tá? Um detalhe, tá vendo que aqui a data já vem automática, certo? Mudou o mês aqui, ó, mês 7, mês 8, mês 9, já puxa automaticamente. Porém, o que vai determinar o ano da planilha, tá? É aqui em janeiro. Aqui em janeiro, na guia de janeiro, você tem essa opção aqui de colocar o ano. Se você colocar aqui 2023, a planilha automaticamente já muda tudo para 2023, tá vendo? Então, é aqui que você vai setar o ano da planilha. Colocou 2024, ele automaticamente já engloba o 2024 aqui na visão. Beleza?